Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está redefinindo as regras do jogo: a guerra moderna. Ela não acontece mais só com tanques e soldados. Agora, o campo de batalha é também digital, é financeiro, e bem no meio dessa confusão toda tem um ativo que chama a atenção de todo mundo: o Bitcoin. Para começar, vamos pensar numa situação aqui. Imagine um país inteiro sendo cortado do sistema financeiro mundial. Sanções pesadas, contas congeladas, tudo travado. E aí, o que acontece? Essa pergunta é o ponto de partida para a gente entender por que as criptomoedas viraram uma peça tão chave nos conflitos de hoje em dia. E olha, isso não é só teoria, não. A gente viu acontecer. Durante a invasão em 2022, a Ucrânia conseguiu levantar mais de 100 milhões de dólares em doações com cripto. Foi um verdadeiro salva-vidas financeiro em no meio do caos. Já do outro lado, a Rússia tentou usar os mesmos criptoativos para driblar sanções internacionais. É a mesma tecnologia, só que usada para fins completamente opostos. Incrível, né? Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada no nosso primeiro caso, que é a situação da Venezuela. Aqui, a história é um pouco diferente. A cripto não foi uma reação a uma invasão, mas sim uma ferramenta que já vinha sendo usada há tempos num jogo bem complicado envolvendo petróleo e muitas sanções. Pois é, a coisa escalou bem rápido. O governo Maduro, que já vivia sob sanções pesadíssimas, começou a acelerar o uso de cripto lá por 2018. Isso tudo levou à intervenção militar dos Estados Unidos em janeiro de 2026 e à captura de Maduro. O ponto-chave aqui é que já era um país isolado do resto do mundo financeiro, tentando usar a tecnologia blockchain como uma espécie de rota de fuga. E o impacto disso foi imediato e se espalhou pelo mundo todo. Esse gráfico mostra bem as ondas de choque. O preço do petróleo disparou, as bolsas na América Latina sentiram o baque e a produção de petróleo venezuelana, que já não ia bem, praticamente zerou. É um lembrete bem claro de como um conflito local pode bagunçar a economia global, principalmente quando tem energia no meio. Mas, afinal, qual foi o papel do Bitcoin nisso tudo? Para o governo Maduro, na prática, ele foi uma ferramenta para fugir das sanções. Permitiu que eles movimentassem dinheiro do Estado e criassem uma reserva de emergência que ficava, digamos, invisível para os bancos tradicionais e para qualquer sanção que tentasse congelar esses fundos. O custo total desse conflito, somando os gastos diretos e a instabilidade que ele causa nos mercados, ficou entre 100 e 500 bilhões de dólares. É um número, assim, absurdo. E é bom guardar esse valor na cabeça, porque ele vai ser nossa base de comparação para os próximos cenários. Agora a gente vai para o nosso segundo estudo de caso. É uma situação hipotética, é verdade, mas com potencial de bagunçar a região inteira de um jeito muito maior. Uma possível invasão do Irã. E olha só a escala disso. O custo estimado aqui simplesmente salta para 1 a 2 trilhões de dólares. Para colocar em perspectiva, a gente está falando de um salto gigantesco em relação ao caso da Venezuela. O potencial de estrago na economia aqui é outro nível. E por que esse custo todo? A resposta está aqui: o Estreito de Hormuz. Pensa que 1/5 de todo o petróleo do mundo passa por esse corredor marítimo todos os dias. Um conflito que fechasse essa artéria não ia só causar um soluço no mercado, não. Ia provocar uma crise de energia global daquelas bem sérias. Nesse cenário, o papel do Bitcoin também muda. O Irã, com sua energia barata, subsidiada, é um prato cheio para a mineração de criptomoedas. Eles poderiam usar o Bitcoin não só para escapar de sanções, mas também como uma forma de, digamos, influenciar a região com táticas não convencionais, mesmo estando isolados economicamente. Bom, agora a gente chega no último cenário e olha, talvez o mais assustador de todos. Um verdadeiro choque para o sistema global que poderia ser causado por uma invasão de Taiwan. O número aqui é quase difícil de imaginar: 10 trilhões de dólares. E isso não é só um número grande, não. Isso equivale a 12% de tudo o que o mundo inteiro produz em um ano. Um conflito dessa magnitude não causaria só uma recessão, ele viraria a economia global de cabeça para baixo. Mas por que Taiwan é tão importante assim? A resposta está numa palavrinha: semicondutores. Taiwan produz 90% dos chips mais avançados do planeta. Esse gráfico mostra o estrago, uma perda gigantesca no PIB tanto da China quanto dos Estados Unidos. Seria um cenário de destruição econômica mútua. E não são só os chips. Assim como o Estreito de Hormuz é a artéria do petróleo, o Estreito de Taiwan é a artéria da tecnologia e do comércio mundial. Mais de 5 trilhões de dólares em produtos passam por ali todo ano. Um bloqueio naval ali simplesmente pararia as cadeias de produção do mundo inteiro.
Agora, num cenário desses, de defesa total, o Bitcoin ganharia um papel completamente novo. Para uma Taiwan cercada, ele se tornaria um fundo de defesa de emergência. Uma maneira de receber ajuda de fora e de proteger as reservas do país quando o sistema financeiro normal estivesse fora do ar. Exatamente como a gente viu a Ucrânia fazer. Beleza. Então, a gente passou por 3 cenários bem diferentes, com custos e riscos que só aumentam. Agora, vamos juntar todas as peças e entender por que o Bitcoin é, de fato, uma moeda de 2 gumes nesse novo tipo de conflito. Essa tabela aqui, nossa, ela amarra tudo de um jeito perfeito. Reparem na escalada, do custo global, do setor que é mais afetado e, o mais importante, do papel do Bitcoin. Ele vai se adaptando. De uma ferramenta para um país fugir de sanções, ele vira uma arma para financiar conflitos de forma indireta e, por fim, se transforma num escudo financeiro para uma nação que está sob ataque. Então, a grande conclusão é esta. Em tempos de guerra, o Bitcoin é um ativo de uso duplo. De um lado, para quem está sendo atacado, ele vira uma tábua de salvação, um jeito de receber ajuda e proteger o que restou. Mas, do outro lado, para o agressor, ele pode ser um canal obscuro para financiar a guerra e ignorar a pressão do resto do mundo. E tem uma citação que resume isso de forma cirúrgica. O Bitcoin não é bom nem mal por natureza, é uma ferramenta. E como toda ferramenta poderosa, o que conta é quem está usando e para quê. Ouro digital para uns e um canal financeiro paralelo para outros. E tudo isso, no fim das contas, deixa uma pergunta no ar, né? A fronteira entre guerra econômica e guerra militar está ficando cada vez mais borrada. A questão não é mais se as finanças digitais vão fazer parte de um conflito, mas como. Como os países vão se preparar para uma guerra que não é mais só com balas, mas também com blockchains? Fica aí para a gente pensar.